Claudinho, Dudu, Rony e Marcos Antônio. São muitas especulações do Flamengo na segunda-feira, nesse início de semana. É bem comum da imprensa no geral soltar essas informações porque a gente só tem jogo na quinta, né, contra o Fortaleza. Então me parece uma maneira aí deles movimentarem soltando informações de contratação de jogadores que muitas delas podem ser verdadeiras, outras podem não ser verdadeiras. Vamos falar sobre alguma delas no dia de hoje. A gente só tem encontro na quinta contra o Fortaleza, que vai ser um jogo difícil, mas eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Mas falando dessas contratações, a primeira é do Marcos Antônio, que é o meia, que é da Lazio, foi emprestado pro PAOK, jogou no PAOK temporada passada. E é um jogador muito importante, um jogador de meio campo que vai fazer uma função importante no time do Flamengo. E que, como eu já comentei algumas vezes, esse é o mais próximo de ser contratado. Essa conversa desse jogador, do Marcos Antônio, já vem há algumas semanas e repetidamente. Então não é algo que surgiu agora, que me parece que foi só para movimentar as redes sociais. Não, ele realmente está certo. O que acontece é que a última informação que nós temos é que agora, do nada, a Lazio soltou alguns outros pedidos, algumas outras exigências que o Flamengo está tendo que lidar, sendo que parecia que o negócio já estava fechado. Então é isso que está acontecendo, mas falta muito pouco. Agora, Rony e Dudu. Ontem saiu uma notícia do Dudu. Dudu está muito satisfeito no Palmeiras. Teve toda a polêmica com o Cruzeiro, onde ele disse que ia assinar o contrato. O Cruzeiro soltou no perfil oficial do clube que ele era jogador do Cruzeiro. Depois ele voltou atrás. Aí se melou com a torcida, com parte da torcida, é claro. E principalmente com a Leila Pereira, que parece que não quer mais ele lá. Então, a Leila parece que uniu o fato de não querer o Dudu com o fato de estar querendo o Gabigol. O Abel está querendo o Gabigol para fazer essa moeda de troca. Mas o Dudu quer ficar no Palmeiras. Então é uma negociação difícil por causa disso. E parece que essas notícias estão saindo até para colocar mais pressão no Dudu, que não vem jogando, que teve vídeos ontem depois do jogo que estava triste. E fazendo uma análise sobre o Dudu, eu acho que a principal opção do Flamengo é deixar o Gabigol até o final do ano. Tu pode me dizer, mas o Gabigol não tá jogando nada, teve todas as polêmicas, sim. Mas o Dudu tá voltando de lesão. E eu acho que é uma negociação mais poderosa pro Palmeiras em receber o Gabigol, vantajosa pro Palmeiras receber o Gabigol, do que a gente recebeu o Dudu agora voltando de lesão. Eu gosto do Dudu, tá? Eu acho que vai ser bom pro Flamengo, eu acho que ele é um bom jogador, mas tem que voltar a render o que ele ainda não tá rendendo depois da lesão dele. A gente não sabe o que é. E me parece mais vantajoso pro Palmeiras agora essa negociação. Só que eu também entendo o lado do Flamengo. Se a gente não negociar o Gabigol agora e segurar ele até o final do ano, no final o Gabigol vai sair de graça. E o Flamengo quer alguma compensação financeira. Então tem esse lado. A gente segura o Gabigol, não dá pro Palmeiras no meio do ano, do nada ele pode disputar contra a gente uma semifinal da Libertadores, a gente tá no mesmo lado da chave, e aí a gente não recebe nada, ou a gente libera o Gabigol agora, que não tá jogando, não tá rendendo, só estamos pagando salário pra ele, e vem com o Dudu que pode melhorar e pode ser uma peça importante já pra esse ano, mas também pode nos prejudicar com ele jogando no Palmeiras. Então isso tem que ser colocado em balanço. Eu prefiro que o Flamengo segure o Gabigol e depois faça uma negociação com o próprio Dudu, se ele quiser. Mas enfim, segura o Gabigol. O outro é que agora pela manhã surgiu uma conversa do Rony. Essa aqui eu desaprovo completamente. Você pode discordar de mim. Eu não quero o Rony no Flamengo. Eu acho ele um bagre, eu não gosto dele, não gosto do jeito que ele joga. Não gosto dele. Não acho que ele vai ser muito bom pro Flamengo. E a informação que saiu é que o Flamengo pediu o Rony. E aí o próprio Palmeiras ofereceu o Dudu no lugar do Rony. E pra mim isso não faz sentido realmente. Eu acho que o Flamengo tá errando muito grave em querer o Rony e dar o Gabigol pro Palmeiras. O Rony eu não acho um jogador de alta qualidade, muito técnico, é mais correria. E eu acho que a gente não precisa dele. Eu acho que ele perde muita chance, é muito perdido dentro de campo. O Abel ama ele, mas o Abel ama ele muito mais porque ele corre e marca do que porque ele é bom de bola. No Flamengo a gente não precisa de um ponta que corre e marca. Eu quero um ponta que dribla, que vai pra cima, que resolve o jogo. Cebolinha é um desses. Então, a gente não precisa dele. E outra, ele tá jogando de centroavante no Palmeiras. Ele vai jogar no lugar do Pedro, gente? Não existe isso. Não vai jogar. Nem do Carlinhos ele joga. Muito pequeno, enfim. Não acho que se encaixa no Flamengo. Não acho que é uma boa pro Flamengo. E não quero o Rony aqui, tá? Se fosse pra ter uma negociação seria com o Dudu. Pra mim o Rony não faz sentido algum.
E por último, a negociação com o Claudinho. Claudinho esse que a gente já ouviu milhares de vezes falar sobre o Claudinho nas últimas temporadas, que ele podia vir pro Flamengo, assim como o Wendel e outros jogadores. O do Claudinho saiu numa rádio russa, num meio de comunicação russo, que um empresário de futebol comentou que ele está muito próximo do Flamengo. E os boatos são de que o Flamengo só está negociando o meio de pagamento, enquanto às vezes vai pagar, o Flamengo parece que vai pagar em mais vezes, o Zenit quer agora tudo, enfim. E também foi o Paparazzo Rubro-Negro, outro canal flamenguista, confirmou com o Marcos Braz hoje sobre o Claudinho. E o Marcos Braz disse que eles têm muito interesse no jogador. Então, a chance é enorme dele vir pro Flamengo. Existe uma chance muito grande dele vir pro Flamengo. Já há várias temporadas a gente vem falando disso. E eu acredito que seja um ótimo jogador pro Flamengo. Esse sim eu quero. É um meio campo, ofensivo, vai pra cima rápido. Eu gosto muito dele. Hoje ele é avaliado em 20 milhões de euros quase. 18 milhões de euros no Transfer Market. Então é um jogador valorizado, um jogador que custa e que joga muito. Diferente do Dudu, que tá voltando de lesão parado e que tem um salário absurdo. O Claudinho tá jogando, vale muito, é um jogador valioso. E parece que o próprio Zenit já tá contratando um outro jogador pelo lugar dele, né? Então, aí o interesse, aí a negociação está caminhando muito por causa disso. Então, os assuntos de hoje dessa segunda que saíram até agora são esses. Marcos Antônio complicou a situação, o Lazio pediu mais obrigações para o Flamengo, mas parece que está muito encaminhado. O Dudu foi a informação de ontem, de que pode haver uma troca entre ele e Gabigol. Hoje saiu a informação de que o Flamengo pediu o Rony ao invés do Dudu, e aí o Palmeiras ofereceu o Dudu porque não quer liberar o Rony, o Abel gosta do Rony. E por fim o Claudinho, que também saiu hoje, que o negócio está mais encaminhado do que a gente esperava, porque a gente não estava nem falando dele. Então, no geral, eu acho que o Flamengo está se movimentando bem, está trazendo boas contratações, Marcos Antônio, se o Claudinho se vier vai ser bom. O do Palmeiras é uma situação mais difícil de ser analisada, de chegar a uma conclusão, porque é muito boato, é muita tentativa de movimentar as redes sociais, a gente não sabe se é Dudu, se é Rony, se é dinheiro. Então, parece muito mais negócios, aí um solta uma coisa, outro solta outra. E eu gosto muito principalmente de Marcos Antônio e Claudinho aí no jogo no Flamengo, jogando no Flamengo. Essa semana nós temos Fortaleza, vou trazer mais conteúdo para vocês. Comenta aqui o que você acha dessas contratações, deixa o seu like no vídeo e apoia o conteúdo do canal.